Boa noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, culto de oração, culto de adoração ao nosso Deus, culto também de estudo da palavra do Senhor. Nós vamos ler primeiro Crônicas 16, de 27 a 34, que diz assim a palavra do Senhor. Louvor e majestade adiante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brame o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura para sempre. Amém? Vamos louvar, vamos adorar ao Senhor neste culto. Orar nesse momento, vamos interceder uns pelos outros, orar pelos enfermos, pelos enlutados, vamos orar pelos recuperados, vamos agradecer a Deus pela vida que Ele tem nos dado, pela saúde, pelo alimento, por tudo que Ele tem nos dado. Vamos orar, interceder neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, por mais uma vez estar na Tua santa presença, Senhor. Te agradeço, ó Deus, por cada irmão, por cada irmã que estão participando, Senhor, deste culto, que estão aqui para te louvar, Senhor, para exaltar teu santo nome. Ó Deus, venha habitar nos lares de cada um deles, fazendo ali, ó Deus, uma morada dos teus anjos, Senhor, fazendo ali, ó Deus, lugar de santificação, Senhor, lugar de harmonia, lugar de paz. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, recebendo o nosso culto a Ti, Senhor. Ó Deus, te pedimos, que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, Senhor, apagando as nossas transgressões. Ó Deus, te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja abençoando aos nossos familiares, Senhor, nesse mês da família, Senhor.
Ó Deus, em especial te pedimos pelos nossos filhos, Senhor. Abençoa, ó Deus. Livra-os do mal, Senhor. Capacite-os na tua verdade, Senhor. Habita, Senhor, no coração de cada um deles. Ó Deus, te pedimos que eles sejam prósperos, Senhor, que eles sejam abençoados, que eles sejam, ó Deus, seguidores teus, sejam teus discípulos, Senhor, cuida de cada um deles. Ó Deus, te pedimos pelas famílias, Senhor, pelo relacionamento familiar dos nossos irmãos, Senhor. Abençoe, ó Deus, a cada um deles, Senhor, que realmente haja harmonia na vida. Meu Deus, te pedimos, Senhor, pelos nossos familiares que ainda não encontraram Jesus Cristo, Senhor, que ainda não têm a salvação. Nós te pedimos que o teu Santo Espírito incomode, Senhor, e transforme essa realidade triste, Senhor, em uma realidade alegre, Senhor, de comunhão, de paz, Senhor. Te pedimos, ó Deus, pelos enfermos. Cura, ó Deus, esteja agindo com a tua mão curadora, Senhor, daqueles que estão sofrendo em casa, Senhor, sofrendo nos hospitais, em especial nas UTIs, Senhor, te pedimos, faça um milagre, Senhor. Te louvamos, ó Deus, por aqueles que têm se recuperado, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus que tem ouvido as nossas orações. Meu Deus, te louvamos, Senhor, porque temos a oportunidade de Te adorar, de buscar a Tua face, de ler a Tua palavra, Senhor. Muitos países não têm essa oportunidade. Meu Deus, te pedimos, Senhor, que Você esteja abençoando, cuidando, Senhor, daqueles que têm padecido necessidades físicas e espirituais, Senhor. Que a Tua igreja, ó Deus, esteja atenta a tanto quanto a um quanto a outro, Senhor. Cuida, Senhor, para que estejamos suprindo essas necessidades, Senhor, e levando a Tua palavra, Senhor, naqueles que carecem, ó Deus, espiritualmente. Que o Senhor esteja com o pastor Valdomiro, Senhor, esteja abençoando o Teu povo, Senhor, abençoando, Senhor, os nossos líderes, os nossos governantes, Senhor, para que possamos, ó Deus, ter dias melhores, Senhor. Abençoa a igreja no propósito de evangelizar. Receba o nosso culto, Senhor, nosso louvor, a nossa adoração. É isso que te pedimos, Senhor, agradecidos, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Cada dia posso ver, perceber em Seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor.
Boa noite, queridos. Estamos mais uma vez aqui, nosso momento de oração pelas famílias. Hoje é o terceiro dia do nosso mês, os nossos 31 dias de oração, e nós queremos então continuar meditando com os irmãos na história, né, de Jairo e de sua filha. Está lá no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, os versículos de 21 a 23, depois continua lá no versículo 32. Mas hoje eu quero dar uma ênfase, né, para os irmãos aqui no versículo 23, que diz assim: a minha filha está morrendo, venha comigo e ponha as mãos sobre ela, para que sare e viva. Foi a súplica que Jairo fez ao Senhor. Jairo chegou diante de Jesus e insistentemente suplicou ao Senhor Jesus: Senhor, venha comigo, porque a minha filha está morrendo e eu preciso que o Senhor coloque as suas mãos sobre ela, para que ela sare e para que ela viva. E essa atitude de Jairo, então, nos leva a entender o que nós devemos fazer quando não há mais o que se fazer. Jairo, então, nos ensinou como agir em relação aos nossos filhos, quando nós vivenciamos com eles momentos difíceis. Ao ver a sua filha naquela situação desesperadora, quando todas as alternativas já haviam se esgotado, Jairo vai até Jesus e clama: minha filha está morrendo, venha comigo, ponha as mãos sobre ela, para que ela sare, para que ela viva. Eu fico a imaginar, né, Jairo, então, em sua casa, com a sua única filha antes de sua enfermidade. E aí a gente pensa nos nossos filhos, né? A gente pensa nos nossos filhos crianças, e quem já tem filhos adultos pensa neles adolescentes, em todos os momentos que viveram juntos e como o nosso coração se sente em relação a eles. A gente geralmente costuma fazer planos para os nossos filhos, pensar no futuro que eles vão ter, nas realizações deles. E naquele momento, né, Jairo ali como pai, que não tinha sonhos diferentes dos nossos, tão diferentes dos nossos, né, ver a filha crescer, formar-se, casar-se, gerar filhos. E aí naquele momento, então, Jairo se sentiu vazio, terrivelmente angustiado, porque ele estava vendo tudo que ele tinha sonhado ali, acabando junto com a vida do seu filho. Nós sabemos que, como mães, né, como pais, a dor mais terrível que alguém pode sentir é perder um filho, né, ver um filho morrer. E é por isso que quando os nossos filhos estão enfermos, ou às vezes estão vivenciando uma situação que os coloca em risco, ou às vezes estão num momento muito difícil da sua vida, nós tememos então pela sua saúde ou pelo seu futuro. É por isso que às vezes nós não sabemos o que fazer. Jairo naquele momento não sabia o que fazer, mas ele fez a única coisa que ele podia e que foi suficiente. Ele foi até Jesus e ele clamou, ele implorou por misericórdia, ele implorou para que Jesus então curasse a sua filha. E vendo ali a sua filha então gravemente doente, à beira da morte, por mais que às vezes a gente não queira acreditar, a gente precisa enfrentar certas situações na nossa vida. E a situação de Jairo se agravou a ponto dele clamar: minha filha está morrendo. Só quem é pai ou mãe consegue imaginar a angústia que ele sentia naquele momento, mas ele recorreu ao Senhor, né? Nós tivemos durante esses últimos meses a experiência que nós com a Ana Carolina, né, que estava ali gravemente enferma, aquela jovem, aquela adolescente. E nós vimos a sua mãe, então, desesperada, clamando ao Senhor por ajuda. E nós vimos também o Senhor responder às nossas orações, a oração daquela mãe, e recuperar a Ana Carolina, trazer ela praticamente de volta, né, de uma situação que para muitos era irreversível. E ela, então, está recuperando, praticamente recuperada, continua fazendo esse tratamento, mas ela, assim como a filha de Jairo, foi salva pela mão poderosa do Senhor, pela operação do milagre do Senhor Jesus. E nós também podemos vivenciar isso na nossa vida. Às vezes o seu filho não está enfermo, né? Graças a Deus por isso. Mas às vezes ele está numa situação
que você olha para ele e você pensa, Senhor, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E aí, quando você não sabe mais o que fazer, você deve entender que quando aos olhos humanos não há mais o que fazer, há uma última coisa a ser feita quando todos disserem que não tem mais jeito. Nos momentos em que não temos respostas, nós devemos clamar aquele que é único e que pode nos atender. Seu nome é Jesus. Clame hoje a Jesus. Chame a Ele pelos seus filhos. Ainda não é o fim, porque Jesus sempre tem a resposta. Amém? Amém. Vamos então orar nesse instante. Vamos orar pelas nossas famílias, por todas as famílias que estão aqui listadas, né? Pastor Valdomiro e sua família, irmã Helenita e sua família, irmão Rodrigo e sua família, irmão Rosenval e sua família, irmã Lorena e sua família, irmão Levi e sua família, irmão Tim e sua família, irmã Maria de Fátima Barreiro, a família do seu irmão também, José Barreiro, do seu sobrinho, Francenilmo. Vamos orar também pela família da irmã Áurea, sua mãe, seu irmão, que está com sérios problemas de saúde. Vamos orar também. A família da irmã Roseli, orar pela Thalita, pelo Ian, pelo esposo da irmã Roseli, que ainda não é crente. Família do irmão Eber, da irmã Valdívia, da irmã Esther, do irmão Igor, família da irmã Marli, do irmão Eduardo, da irmã Lívia, da irmã Cleide, família do irmão José Ailton, família da irmã Welcia, que tem enfrentado dias difíceis, família da irmã Elciane, família do irmão Leandro, da irmã Raimunda, da irmã Maria José, família da irmã Maria da Penha, da Graciele, família da irmã Kellen. Vamos orar pela Gabi, pelo Mário Neto, pela vida do Osni também. Vamos orar pela Vanessa e suas filhas, pela Thaís e sua filha, pela Juliana, pelo Flávio, Ana Carolina, o Pedro. Vamos orar também pela irmã Juliana, irmão Wenderson e seus filhos, a Dalila, sua mãe, seu irmão, irmã Silvia e o Felipe, o Daniel, seus filhos, seu esposo, irmã Lígia, sua família, irmã Neuza e sua família, irmão Lincoln. Vamos orar pela irmã Conceição e toda a sua família, pela irmã Godoy, irmã Deliane e seus filhos, pela irmã Nilza e sua família, pela irmã Cristiane e sua família, pela Eleusa e sua família, pela Leila e sua família, Regina, que está enferma, pela sua família, pela Elisete, pela Sara Karine e sua família, também pela família da Emily, do Gabriel e do Emanuel. Vamos orar pela família do Giovanni, pela família do José Henrique, pela família da Fernanda, pela família da Laura, da Albiana, pela família do irmão Feliciano, pastor Humberto ali no hospital, também pela família do pastor Paulo, da Valdeci, pela família da Ana Paula, da Jane, da Melry, do Carlos, pela família da Carolina Angélica, pela família da Adriana, da irmã Iracene. Vamos orar também pela família da irmã Miriam Genu, pela família da Cidinha, do Rosiron, pela família da irmã Rose, pela família da Patrícia, pela família da Lindaura, Selma, Miranda e sua família, pela Célia e sua família, sua mãe que está enferma, e pela Luciene e sua família. Vamos clamar ao Senhor nesse instante as bênçãos de Deus sobre essas famílias, sobre esses casais, sobre os pais, sobre os filhos. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Senhor Deus e Pai, o Senhor que é o Deus de toda graça e de toda misericórdia, o Senhor, ó Deus, a quem Jairo recorreu quando ele não sabia mais o que fazer, e o Senhor que foi pronto em ajudá-lo, o Senhor que estendeu a sua mão sobre aquela menina e ressuscitou ela dentre os mortos, ó Deus, o Senhor que tem o mesmo poder. Nesse instante nós estamos aqui clamando pelas nossas famílias. Ó Deus, nós precisamos que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre os casamentos, sobre os casais. Ó Deus, nós precisamos que o Senhor transforme a vida dos casais, para que eles vivam em harmonia, para que os lares sejam harmônicos. Nós precisamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia dos pais, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento na criação dos nossos filhos, que o Senhor nos ajude a criá-los nos caminhos do Senhor, a ensiná-los. Ó Deus, e aqueles pais que estão lutando com
seus filhos, ó Deus, desviados do caminho do Senhor, afastados, ou que ainda não te conhecem. Que nesse instante eles possam ter a graça, ó Deus, de ver o teu Espírito Santo agindo nessas vidas. Nós te pedimos pelas filhas da irmã Maria de Fátima, pelo seu genro, pelo seu neto, pelo seu irmão, pela família do seu sobrinho. Te pedimos pela família do irmão Tim, pelo seu filho, seu irmão. Ó Deus, nós te pedimos também pela família da irmã Helenita, ó Deus, cada um que ali que não conhece o Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos por cada adolescente. Ó Deus, tem misericórdia dos nossos adolescentes, transforma o coração deles, para que eles sejam bons filhos, para que eles sejam servos do Senhor. Abençoa a Thalita, a Gabi, a Dalila, a Sara, o Flávio, o Felipe, o Gabriel, ó Deus, o Daniel, ó Deus, o Gabriel, filho da irmã Juliana. Ó Deus, abençoa cada adolescente, a Carol, a Manu. Ó Deus, tem misericórdia, que o Senhor coloque a tua mão de poder sobre os nossos adolescentes, sobre os nossos jovens, sobre as nossas crianças, para que eles se convertam ao Senhor, para que eles mudem suas atitudes no seu lar. Também, ó Deus, te pedimos que o Senhor repreenda o poder do inimigo, ó Deus, dos nossos lares. Ó Deus, que o inimigo não tenha poder sobre a nossa casa, mas que estejamos construindo o nosso lar sobre o Senhor, que é o fundamento. Senhor, nos abençoa na nossa tomada de decisões a cada dia, nos dá sustento. Ó Deus, abre as portas de trabalho, de sustento financeiro para aqueles que precisam, tem misericórdia. Abençoa aqueles que estão enfermos, aquelas famílias que têm lutado, ó Deus, contra enfermidades de diversas formas. Que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, do irmão Feliciano, da sua família, da Regina, ó Deus, da Lindaura. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um que está enfermo, pastor Humberto, família do pastor Paulo. Ó Deus, quantos têm lutado contra o Covid, outros têm padecido de outras enfermidades. Sara Ana Carolina, continua fazendo a tua obra na vida dela. Tem misericórdia, Senhor Jesus Cristo, daquelas famílias que estão enlutadas, que perderam seus entes queridos para o Covid. Ó Deus, aqueles que estão sofrendo para se reestruturar, como a família da irmã Welcia, da irmã Rose. Tem misericórdia de cada família. Ó Deus, estende a tua mão de poder nesse instante, ó Deus, sobre os casamentos, sobre os filhos, ó Deus, sobre os não crentes, sobre os enfermos e os enlutados. Tem misericórdia, ó Deus, das nossas famílias, que as nossas famílias sejam fortes, para que a tua igreja seja forte. Ó Deus, tem misericórdia, toca nos corações daqueles lares que estão, ó Deus, deixando o Senhor em segundo lugar, que tem se afastado da tua vontade, da tua casa, que o Senhor possa restaurá-los e trazê-los de volta, para que, ó Deus, no Senhor, as nossas famílias possam ser vitoriosas e que nós possamos dizer com alegria: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos e te glorificamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e abençoe a sua família. Amanhã estaremos novamente às 20 horas com o nosso momento devocional. Não deixe de participar. Ore pela sua família, isso é muito importante. Se você não ora pela sua família, você não vai ter vitória. É a coisa mais importante que você pode fazer pela sua família, é colocá-la diante do Senhor. Amanhã, às 20 horas. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Cobrem já o céu.
Vamos ler Atos, capítulo 16, de 1 a 5. Nós vamos meditar no livro todo de Atos, mas vamos ler Atos 16, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. E chegou a Derbe e Listra, e eis que ali estava um certo discípulo por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número. Amém? Para o apóstolo Paulo, a igreja de Antioquia ela não era um estacionamento, não era um lugar de comodismo, mas sim uma plataforma de lançamento, um lugar estratégico. Ele não podia se acostumar ao ministério confortável, sem preocupações, enquanto tinha muitas pessoas precisando de salvação, muitas pessoas necessitando do Evangelho, e muitas portas se abrindo para o Evangelho, principalmente nesse período. Robert McQuilkin, no livro A Grande Omissão, ele diz: em um mundo no mundo no qual 9 entre 10 pessoas estão perdidas, 3 dentre 4 nunca ouviram falar de uma saída, e uma entre 2 não pode ouvir, a igreja ainda dorme. E ele pergunta: acaso não nos importamos tanto assim? Por acaso a igreja não está tão preocupada ao ponto de atender essas necessidades? Nós vemos que Paulo se importava. Paulo ele lutava para que isso mudasse. E é um exemplo a ser seguido por mim, a ser seguido por você, a ser seguido por nós. E nós vemos vários elementos da segunda viagem missionária que mostram que, apesar das adversidades, das dificuldades, dos obstáculos, Deus ainda estava operando. O Santo Espírito ainda estava agindo na vida da igreja. Paulo chama Timóteo, que provavelmente se converteu através do ministério de Paulo, e já providencia que ele fosse circuncidado. Era necessário que Timóteo fosse circuncidado. Por trás da decisão de Paulo havia um princípio espiritual importante, que era a necessidade de ser circuncidado, não a fim de receber a salvação. Nós vimos que é justamente contra isso que a igreja lutava, mas para que ele pudesse, dentro daquele contexto, poder servir com tranquilidade ao nosso Deus. Timóteo trabalharia tanto com os judeus quanto com os gentios, e era necessário que ele não os ofendesse. Então fazia parte do propósito de Deus, através da visão de Paulo, que ele fosse circuncidado. Interessante que essa atitude serviu para evitar problemas maiores, poderiam ser pedra de tropeço no serviço do Senhor. Paulo, com sabedoria, ele usou dessa atitude. Ele sabia muito bem o momento, quando e por que ele deveria sim permanecer firme aos seus propósitos, desde que esses propósitos não contradissessem a palavra de Deus. Então ele sabia quais os pontos, qual o momento em que ele poderia ceder ou permanecer firme em coisas secundárias. Então, com mais um integrante na equipe, eles iam às igrejas transmitindo o decreto que foi decidido pelos apóstolos, que foi decidido pelos anciãos, e fortalecendo, ajudando a firmar os cristãos na fé, e com isso a igreja ia crescendo, ia frutificando cada vez mais. E na medida que as coisas iam acontecendo, Deus providenciou 3 pontos importantes que nós vamos ver nessa noite. Primeiro ponto, Deus abriu um novo caminho. Depois de visitar as igrejas que ele havia fundado, Paulo tentou conquistar, entre aspas, novos territórios, para que as pessoas fossem alcançadas pelo Senhor Jesus.
Então viajou para o Oriente, para a Ásia Menor, a Bitínia, mas o Senhor fechou essa porta. O Senhor falou, olha, não é isso que eu quero. Nós não sabemos de que maneira Deus falou, de que maneira Deus revelou a sua vontade sobre essa questão, mas podemos imaginar, Paulo havia planejado, tinha estratégias específicas para esse local, então pode ser que tenha ficado desanimado, pode ser que tenha ficado ali decepcionado, pois tudo estava indo bem nessa viagem, no começo da viagem, então esse impedimento pegou ele de surpresa. É interessante a gente ver que mesmo os apóstolos, quando eles fazem seus planejamentos, quando eles faziam seus planejamentos, faziam ali seus planos, nem sempre eles sabiam qual a vontade de Deus. Então, quando não era da vontade de Deus, Deus mostrava ali o seu propósito, Deus mostrava ali o seu plano. Então, Deus tinha propósitos diferentes, pessoas diferentes para serem alcançadas. Na soberana graça de Deus, ele conduziu Paulo ao Ocidente, ao invés do Oriente. Em Troade, Paulo teve uma visão em que o homem o chamou para passar a Macedônia, para ir à Macedônia. E Paulo, mais que depressa, ele atendeu essa visão. Tem um projeto, ou tinha um projeto que até estava voltando, mas devido à pandemia foi interrompido, Passa a Macedônia, que os batistas usavam para campanhas evangelísticas, para campanhas missionárias. E Paulo atendeu esse chamado, ele atendeu essa visão. Greg MacDonald, ele escreveu que nada fortalece mais um homem do que um pedido de socorro. E de fato, quando somos convocados a atender um pedido de socorro, isso nos fortalece, nós buscamos capacitação, nós buscamos força de determinados lugares e principalmente nós buscamos a força de Deus para atender esses chamados, esse pedido de socorro. Quando o pedido de socorro chegou, Paulo estava pronto para atender essa necessidade. Nós temos que nos capacitar para momentos assim. Paulo estava pronto para atender esse chamado. Troade ficava 240 quilômetros ali de Neápolis, Porto de Filipos, cerca de 2 dias de viagem. Então Filipos era uma colônia romana, ou seja, seguia todos os costumes de Roma. Isso não é porque queriam, e sim porque o imperador ordenava que cidadãos romanos aposentados se dirigissem a determinadas regiões para ali se estabelecerem. Eles recebiam privilégios, entre eles isenção fiscal para poder se estabelecer. Ali então servia de um forte de Roma, servia também para manter a cultura, para manter ali as estratégias do império. Então nós vemos nesse primeiro ponto que embora eles tivessem traçados planos, traçados objetivos para a evangelização em uma localidade, o Espírito Santo impede para que eles se dirigissem ao local dos quais eles tinham planejado, e Deus abre um novo caminho, e ali se cumpre o propósito designado por Deus. O segundo ponto que nós vemos no capítulo 16 é que Deus abriu o coração de uma mulher chamada Lídia. Apesar de Paulo e seus amigos saberem que foram chamados por Deus para aquele local, interessante aqui que agora ele não começa de imediato a evangelizar. Eles estavam ali, provavelmente descansando, talvez pensando em novas estratégias, orando, se reunindo, pois não bastasse só saber para onde Deus queria, era necessário saber, entender e buscar estratégias, buscar novos meios para aquele novo local. Como um novo caminho foi aberto, eles deveriam reconsiderar os planos que foram traçados. Então, nesse local, Filipos, lembrando que a população de Filipos, população de judeus em Filipos, devia ser bem pequena, porque era necessário pelo menos 10 homens para fundar uma sinagoga, e ali não tinha nenhuma sinagoga. Na visão de Paulo, em Troade, ele vê um homem aparecendo para chegar pedindo ajuda. Só que aqui em Filipos, ele tem um encontro, ele encontra com um grupo de mulheres.
De acordo com os rabinos, era melhor dar que a lei fosse queimada do que dar a lei para as mulheres. Era melhor você não falar, você desperdiçar ali a lei, a palavra, do que dar a uma mulher. Paulo já havia mudado essa filosofia quando teve o seu encontro com Cristo, havia sido obediente, o Senhor estava diante dele, preparando o caminho para que ele fizesse a evangelização. Lídia era uma mulher aparentemente bem-sucedida, procedente de Tiatira, uma cidade famosa ali por sua tintura. Então é provável que ela fosse encarregada de alguma filial e de uma associação de artesãos. Então Deus a trouxe de terras distantes da Grécia para que ouvisse o Evangelho e para que realmente se convertesse. Ela era temente a Deus, uma gentia que não era totalmente prosélita, mas que adorava publicamente com os judeus e que também estava em busca da verdade. Nós vimos isso com Paulo, com Cornélio, com tantos outros, e vamos ver essa noite pessoas que buscam a verdade, que Deus leva essa verdade ao encontro delas. Então Paulo falou para ela da palavra em uma conversa pessoal, e Deus abriu o coração de Lídia para a verdade. Ela creu, ela foi salva, ela foi transformada, não se envergonhou de se identificar-se com Cristo e foi batizada. Insistiu para receber ali os missionários, para que eles pudessem ficar mais tempo na sua casa, e ali Paulo e sua equipe aproveitou a oportunidade para fundamentar aqueles cristãos, para fundar ali uma congregação. Uma observação válida aqui é que nós não devemos concluir que o fato do Senhor ter aberto o coração de Lídia, sua atitude na conversão foi totalmente passiva, que ela não teve participação alguma. Ela ouviu a palavra, ela buscava a Deus, e a palavra de Deus é que conduz o pecador ao Salvador. João 5:24 diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmãos, o mesmo Deus que determinou o ponto final, ou seja, a salvação de Lídia, foi quem preparou os meios para que ela fosse alcançada, foi quem preparou esse fim, através do testemunho de Paulo, através do testemunho que Paulo deu de Jesus Cristo. Os versos 13 e 14 da segunda carta aos Tessalonicenses, diz assim no capítulo 2, versículos 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus abriu o caminho para Paulo, para que ele em seguida abrisse o coração de Lídia, para que ela alcançasse a salvação em Cristo Jesus. E o terceiro ponto, Deus abriu as portas da prisão. Irmãos, assim que o Evangelho é proposto a ser proclamado, assim que o Evangelho alcança vidas perdidas e transforma essas vidas e salva essas vidas, Satanás começa a colocar ou acrescentar ainda mais obstáculos para a obra de Deus. Nós temos visto isso constantemente e naquela época principalmente era pior. Nesse caso aqui, quando Paulo continua a sua trajetória, quando ele continua a sua viagem, Satanás usou uma menina endemoniada que dava grande lucro aos seus senhores, lendo a sorte para as pessoas, e eles cobravam, eles abusavam dessa menina para que pudessem ter os recursos, para que pudessem reter ali os lucros. E sempre que Paulo e seus colaboradores iam a algum lugar de oração para dar testemunho, essa menina gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Paulo não queria
que aquele instrumento de Satanás ficasse anunciando essas coisas, mesmo porque o Satanás é o pai da mentira, e as pessoas poderiam ali ser enganadas através do discurso dela. Então o que ele faz? Ele expulsa o demônio. E quando ele faz isso, ele arruma uma grande confusão para ele. Os senhores dessa menina não tinham interesse nenhum por ela, mas sim com o lucro que ela gerava. Mas a ação de Paulo trouxe muitos prejuízos para aqueles senhores. Só restava para eles recorrerem à lei romana, que ao ver deles era uma causa ganha, já que os missionários difundiam ali uma religião diferente, uma religião não aprovada por Roma. Então, movidos pelo preconceito racial e religioso, os magistrados ali agem precipitadamente e mandam despir, açoitar e após isso lançá-los na prisão. Então tudo indicava ali que era o fim do testemunho deles em Filipos. Mas como nós temos visto, Deus sempre tem o seu propósito. Em vez de se queixarem ou de invocarem a Deus para que julgasse os seus inimigos, como nós temos visto aí muitos e muitos crentes fazendo nas redes sociais, eles fizeram diferente. Eles oraram e louvavam a Deus. Eles buscavam a presença de Deus, orando, louvando, adorando a Deus. Irmãos, quando estamos em sofrimento, não é fácil cantar louvores. Todos nós já tivemos dias difíceis e nós sabemos o quanto é difícil louvarmos a Deus através de cânticos quando estamos passando por momentos difíceis. Spurgeon dizia que qualquer tolo é capaz de cantar durante o dia. É fácil cantar quando conseguimos ler a partitura à luz do sol, mas o cantor habilidoso consegue cantar quando não há sequer um raio de luz para iluminar as notas. Os cânticos noturnos vêm somente de Deus, não se encontram ao alcance dos homens. A palavra de Deus diz que a oração e o louvor são armas poderosas, são armas eficazes. E Deus respondeu a essas armas, a essa invocação dessas armas, abalando ali, sacudindo os alicerces da prisão, fazendo com que as portas se abrirem para que as algemas fossem soltas. E embora eles tivessem essa oportunidade de fugir, eles não fugiram, permaneceram onde estavam. Agora é interessante que Paulo ele tinha uma percepção evangelística tão grande que ele ficou atento ao carcereiro. Ele prestou atenção e viu que o carcereiro ali estava prestes a tirar sua própria vida porque ele receberia punição caso os prisioneiros fugissem. Ele ia receber a mesma punição. Então ele vendo ali, ele pensou assim, não é eu que preciso ser salvo, é aquele carcereiro que precisa ser salvo. E Deus mostra para ele. E ele intercede, fala, não faça nenhum mal a você. Não faça nenhum mal a você. Nós estamos aqui. E aí Paulo ouve a pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? Esse é o clamor do mundo, esse é o clamor das pessoas que nós encontramos no ônibus, que nós encontramos numa panificadora, num supermercado, que nós encontramos nas festas. Esse é o clamor. O que devo fazer para ser salvo? E nós, como cristãos, devemos estar com essa resposta na ponta da língua. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. A ênfase do livro de Atos é crer no Senhor Jesus e será salvo. E aqui ele acrescenta, tu e a tua casa. Não que se você aceitar a Jesus, automaticamente toda a sua família também já vai ser salva. Era necessário ali que ele aceitasse, porque ele ouviu e entendeu. Era necessário que as pessoas ouvissem e entendessem. Por isso que não se batiza crianças que não sabem entender ainda as coisas, o que acontece, porque as pessoas, muitas crianças não têm condições de saber a sua condição de pecado. Então era necessário que eles entendessem, tivessem a capacidade de entender o que Jesus fez por eles, para eles aceitarem a Jesus.
Nós não podemos salvar os nossos filhos, nós não podemos aceitar a Jesus para salvar os nossos pais, para salvar os nossos familiares. Nós temos que testemunhar, levar a palavra a eles, orar, interceder. Por isso nós estamos orando pelos nossos filhos, por isso estamos orando pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, para que pessoas não crentes sejam convertidas, para que pessoas não crentes aceitem a Jesus. E é comovente ver a atitude transformadora do carcereiro ao lavar os ferimentos desses 2 prisioneiros que agora eram irmãos em Cristo. Uma das evidências do verdadeiro arrependimento, irmãos, é quando um desejo de amor muito grande faz com que a pessoa deseja reparar o mal causado a alguém. E Zaqueu passou por isso. Zaqueu falou, olha, se eu enganei, se eu fraudei, se eu prejudiquei alguém, eu quero retribuir o mal que eu fiz, eu quero fazer o bem 2 vezes, 4 vezes mais. E através da ação do carcereiro nós vemos que houve uma real transformação na vida dele. Então, irmãos, nesse capítulo nós observamos a obra do Senhor, ela continua avançando, ainda que seja ruim a situação, por mais problemática que seja, por mais dificultosa que seja a situação, Deus continua a operar na vida das pessoas. Deus tem os seus projetos e nós devemos vencer as dificuldades, vencer esses desafios. Às vezes obreiros têm confrontos entre si, nós vimos isso ali com Paulo e Barnabé. Em outras ocasiões o problema vem de fora. Em outras ocasiões, aquilo que era para a gente fazer, que a gente dava como certo, o Senhor nos mostra que não é aquilo, que nós devemos seguir outro caminho, e eles passaram por isso. E nós também notamos aqui que nem todo pecador encontra Jesus da mesma maneira. Timóteo, desde criança, foi criado ali por sua mãe, por sua avó, que eram cristãs, foi aprendendo. Provavelmente isso já fez uma transformação muito grande na vida dele. Lídia, através de uma conversa tranquila ali com Paulo, numa reunião de oração, mas o carcereiro foi numa situação dramática, uma situação difícil, uma situação problemática. Então, pessoas diferentes têm experiências com Deus diferentes. Eu nasci num lar cristão, aceitei Cristo quando pequeno ainda, então assim, não passei por tantas turbulências igual a gente vê o nosso irmão Luciano do Pão e Vida, como foi traumático tudo que ele passou para ele poder encontrar o amor de Jesus. Então, pessoas diferentes têm experiências diferentes na transformação da vida. Então, no entanto, todas foram transformadas. Não é porque foi diferente o encontro com Cristo que a transformação é diferente. Eles foram transformados verdadeiramente pela graça de Deus. E outros muitos, irmãos, ainda esperam ouvir o plano simples de salvação que Deus oferece. Nós vamos ajudar essas pessoas que necessitam, essas pessoas a conhecerem a Jesus, a saberem que devem crer, que somente Ele salva, que devem ouvir e crer que somente Ele salva. Nosso testemunho de Cristo será usado como foi o testemunho de Paulo, como foi o testemunho da igreja primitiva. Então nós temos que pensar nisso, nós temos que ousar mais, nós temos que investir mais para que o nome de Cristo seja proclamado, para que seja anunciado, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, você e a sua família. Então nós temos que fazer isso, fazer como Paulo fazia, orando, buscando a orientação de Deus, mas principalmente se colocando à disposição, se dedicando ao máximo no propósito que Deus tinha para a vida dele, no propósito que Deus tem para as nossas vidas. E você que está ouvindo, aí está participando deste culto, mas ainda não tomou essa decisão também. E nós vimos aqui que alguns aceitam a Jesus dentro de seus lares cristãos. Talvez seja o seu caso, talvez você nessa semana
vai ter os cultos aí, os cultos domésticos que estamos fazendo, para estudarmos aí sobre o mês da família, 31 dias de oração pela família. Então, para que nós possamos alcançar pessoas, para que nós possamos fortalecer as famílias, talvez você, num desses encontros aí, tenha a oportunidade de aceitar a Jesus. Ou talvez você está esperando e acaba que vai ter uma hora onde a sua vida vai virar de cabeça para baixo, onde você vai ter muitos problemas, e aí sim você vai tomar essa decisão de aceitar Jesus. Ou você quer fazer como Lídia. Lídia estava ali numa reunião e numa conversa informal ali, aceitou a Jesus calmamente, mansamente, como nós estamos falando a vocês. Então nós estamos anunciando que Jesus salva, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que sem Ele nós não teremos jamais paz com Deus. Nós podemos até ter paz com o mundo, mas a paz com Deus nós não teremos, porque a partir do momento que nós nascemos pecadores, nós nos tornamos inimigos de Deus. Então aceite a Jesus, transforme essa realidade que você está vivendo, uma realidade onde você não tem a paz com Deus, transforme isso aceitando Jesus na sua vida, decidindo aí, eu creio que Jesus morreu para me salvar, eu quero colocar a minha vida à disposição do Senhor, eu quero servi-lo, eu quero amá-lo, eu quero viver para Ele. Se você tomar essa decisão, pode colocar aí nos comentários, eu aceito. Ou talvez se você não quiser, por enquanto, expor tão publicamente, ore a Deus, pode passar mensagem também para que a gente possa auxiliar você, porque Timóteo, Lídia e o carcereiro, eles tiveram ali uma decisão muito importante e aceitaram a Jesus. E agora é hora de você que não tem Jesus como seu Salvador, tomar essa decisão, aceitar Jesus na sua vida, transformar a realidade que você vem vivendo, uma realidade de dores, sofrimentos, por causa da falta de paz com Deus. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que nós possamos também continuar falando do amor de Deus aos nossos familiares, para que vidas sejam transformadas. Vamos orar nesse mês, vamos orar pedindo para que aqueles nossos familiares não crentes realmente sejam alcançados, para que os relacionamentos na família sejam estabelecidos, né? Muitas famílias não têm nem mais relacionamento. Vamos orar por isso, vamos orar pelo desenvolvimento das crianças e adolescentes, principalmente espiritualmente, eles necessitam muito, e orar para que Deus tenha misericórdia do mundo nestes dias tão difíceis, e Ele conta com cada um de nós, para que sejamos instrumentos de salvação, de alívio, de tranquilidade a essas pessoas que tanto estão sofrendo. Que Deus esteja abençoando a cada irmão, a cada irmã que participou deste culto, abençoando a você, abençoando o seu lar, e que nós possamos estar no domingo de manhã, no domingo à noite, novamente juntos, adorando ao nosso Deus e através de devocionais. Todos os dias, às 20 horas, você está convidado a participar dos nossos devocionais nas redes sociais. Tenha uma boa noite, que Deus realmente esteja abençoando e fazendo moradia no lar, no coração de cada um de vocês.